Na reflexão bíblica do devocional dessa semana, eu quero falar sobre uma coisa que aborrece a Deus e que, portanto, não deve fazer parte do dia a dia do cristão. Deus abomina, detesta aquele que semeia contenda, causa discórdias entre irmãos. Os que agem dessa forma não são leais, não são reais, não são verdadeiros, não merecem confiança. Deus procura homens e mulheres leais, fidedignos, para poder usar nesta terra. E os homens fidedignos estão escassos em nossos dias, mas eu creio que muitos dos que me assistem, se ainda não são, irão em busca dessa que é uma virtude divina. A palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 20, versículo 6, diz assim: muitos proclamam a sua benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Existem filhos de Deus salvos por Jesus, mas que não são leais, não são fidedignos, não exercem o seu chamado pessoal, não testemunham a obra que Deus fez em suas vidas, não assumem a sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Veja o que Deus diz lá em Malaquias, no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? A vida de José é um exemplo de lealdade e de fidelidade e nos inspira em preservar o nosso testemunho santo e irrepreensível. Ele foi diariamente assediado, tentado pela esposa de Potifar e não cedeu, porque ele devia lealdade a esse oficial de Faraó por tê-lo colocado como mordomo em sua casa. Veja que grande tentação José teve que enfrentar. Gênesis 39:10 diz assim: falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Em todo lugar onde José ia parar, ele tinha uma postura santa e irrepreensível e dava o seu testemunho de modo que o Senhor era com ele o tempo todo. Como ele se negou a ser desleal com Potifar e a deitar com a esposa dele, apesar da sua insistência, ela mentiu ao seu marido dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me, e quando levantei a voz e gritei, ele fugiu para fora. Gênesis 39:20 diz assim: e o Senhor de José o tomou e o lançou ao cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ele ficou na prisão. Mas quem faz o que Deus o incumbiu, quem é leal, sempre honrado é e exaltado por Deus nesta terra, que foi exatamente o que aconteceu com José, após injustamente ter ficado preso no cárcere. Devido ao seu bom testemunho, ele achou mercê perante o carcereiro, que lhe confiou a guarda dos demais presos que estavam no cárcere, tendo ele desempenhado muito bem o que lhe houvera sido confiado. Como ele havia interpretado o sonho do copeiro-chefe, que também estava encarcerado, quando Faraó tivera um sonho e não houve ninguém que o interpretasse, o copeiro-chefe, que àquelas alturas já tinha sido libertado da prisão, lembrou-se de José e o recomendou a Faraó, que o mandou chamar, e José rapidamente se apresentou a ele e interpretou o seu sonho. E o que fez Faraó? Vamos lá, a Gênesis 41:42. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir a seu segundo carro. E clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. A história de José é prova de que devemos ser leais àqueles que são autoridades sobre as nossas vidas. Quando Deus exalta,
Ele o faz à vista de todos. Quando Deus honra, Ele o faz para que todos vejam de onde vem aquela exaltação e elevação que vem de uma vida santa e irrepreensível, vem de uma fidelidade e lealdade a Deus que evidenciam todo o potencial do testemunho de uma nova vida em Cristo Jesus. Que a história desse grande homem de Deus chamado José, cuja série de pregações feitas pelo bispo Fernando sobre a sua vida já virou livro, inspire a todos nós a sermos leais, fidedignos e que liberemos de uma vez por todas todo o potencial do nosso testemunho, da nossa lealdade e fidedignidade, e que tudo isso seja para a honra e glória de Deus. Tenham todos uma maravilhosa, abençoada e bendita semana, em nome daquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz. Se você deseja conhecer mais profundamente a história de José e aprender lições poderosas sobre fé, sobre lealdade e superação, recomendo o livro José, o Filho Amado, o Irmão Odiado, do bispo Fernando Brant. Além de ser uma fonte de inspiração espiritual, a aquisição desse livro é também uma forma de você contribuir para a realização do nosso grande sonho, a compra da nossa tão sonhada sede própria. Adquira o seu exemplar e faça parte dessa obra para a glória de Deus.